a outra eu gravei e está lá no YouTube, aquela primeira também. Então, A previsão, bom, para estamos... saber, a apresentação do curso, repete aí a programação, como é que vai ser, né, para depois entrar o Lucas Paduano. Tá, eu vou passar aqui, aí passo os professores e aí depois o Lucas. Boa noite a todos aqui presentes, com enorme satisfação. Estamos trazendo aqui a apresentação do curso de Engenharia Hidrogeológica, essa especialização aqui que está sendo ofertada aqui pela PUC Minas, agora na sua segunda oferta, tá? Hoje teremos aqui, a programação vai ser, vamos falar um pouquinho geral do curso, aí cada professor aí vai se apresentar, dizer um pouquinho do que os alunos esperam para as disciplinas, aí às 20 horas a apresentação da palestra do professor Lucas Padoan sobre a superexplotação de aquíferos kársticos, tá? Então, meu nome é Rafael, sou coordenador do curso, junto aqui com o professor Josias Ladeira e com Elisângela Santos. Nós três somos os coordenadores aí deste curso, tá? Eu vou aqui passar uma apresentação, uma pequena apresentação para vocês, para facilitar aqui o entendimento sobre como que funciona. Estão vendo minha tela aí? Sim. Sim. Estamos vendo, sim. Beleza. Então tá bom. Então, a especialização, essa pós-graduação se chama Engenharia Hidrogeológica. Tá? O título, para quem se formar... Rafael, um minutinho. Vamos pedir, deixa a câmera e o som só você aberto para poder facilitar a transmissão. Você ocupa menos espaço na rede. Você quer que eu desligue minha câmera? Não. Você, quem está apresentando, é bom abrir a câmera. Então tá bom. Então, beleza. Então, esse curso é Engenharia Hidrogeológica, né? O título, para quem se graduar nesse curso, né? Vai ser especialista Master Engenharia Hidrogeológica. Tá? Muita gente confunde esse Master com um mestrado, mas é uma especialização mais a nível profissional, tá? Na modalidade lato sensu, tá bom? Então, essa segunda oferta, ela vai começar a turma em setembro de 2022, agora deste ano, e vai terminar em outubro de 2023. Tá? O curso na modalidade, ele é online, tá? E tendo aí algumas visitas técnicas, tá? Todas no final de cada bloco de disciplinas terá uma visita técnica. E as aulas serão às segundas e quartas-feiras, de 19 às 21h40, tá? Eventualmente aí em outro dia da semana, caso haja necessidade, tá? Em comum acordo aí com as turmas, tá bom? Então, essa pós aí foi lançada no ano passado, tá? As disciplinas, elas são em tempo real, ou seja, você interage nesses dias específicos. E as aulas são gravadas, tá bom? As aulas, então, o aluno pode vir assistir a aula em outra oportunidade. Nessa primeira turma, por exemplo, nós temos uma aluna que está na Alemanha e está acompanhando aí o curso, tá? No horário que fica melhor para ela, tá bom? E a coordenação aqui minha, do professor Josias Ladeira e da professora Elisângela Santos, ok? As inscrições para este semestre vão ocorrer até o dia 1º de agosto deste ano. Tá? As inscrições já estão abertas, já temos cerca de 30 inscritos e vai até o dia 1º de agosto. Tá? A matrícula do dia 16 ao dia 18 de agosto, com o início das aulas aí em setembro, tá? E indo até outubro do ano que vem. Então, o objetivo
objetivo do curso é mais a aplicação da hidrogeologia aí no meio profissional. Não é um curso de mestrado, não é tão profundo, né, quanto um curso de mestrado, mas visa aí preparar os profissionais, aperfeiçoar os profissionais para atuarem na área de hidrogeologia, tá bom? Eles então aí poder trabalhar na consultoria, eles vão poder trabalhar na mineração, vão poder trabalhar nos órgãos ambientais, vão poder atuar em várias outras frentes aí, onde envolver a hidrogeologia, tá? E é um ramo crescente aí devido à importância da água, né, pessoal? Ainda utilizamos pouco a água subterrânea e de maneira muitas vezes até irracional, tá bom? Então, é importante a hidrogeologia hoje na sociedade é um ramo aí que tem muito futuro ainda pela frente, tá bom? E o nosso curso, ele foi dividido aí, a princípio, são 10 disciplinas, tá? As disciplinas online. E esse semestre foi acrescentada mais uma disciplina, tá? Aqui pela PUC, a disciplina chamada Humanidades. É uma disciplina que vem trazer algumas coisas relacionadas aí à própria universidade, aos conceitos da própria universidade, o ensino humanista que tem a Universidade Católica, tá bom? E as áreas da hidrogeologia, que são as disciplinas águas subterrâneas e meios porosos, tá? Elementos de hidrologia, entender aqui sobre as águas superficiais, tá? Aqui águas subterrâneas e meios porosos, uma introdução aí à hidrogeologia, tá? Gestão das águas subterrâneas, sobre aí a gestão relacionada muito aos órgãos ambientais também, tá? Legislação, por exemplo. Pesquisa hidrogeológica, hidrogeoquímica, importante também, poços tubulares, modelagem numérica de fluxo e transporte, hidrogeologia na mineração, hidrogeologia ambiental e hidrogeotecnia. Tá? Essas aqui são as 10 disciplinas técnicas do curso de engenharia hidrogeológica. Bom, hoje teremos aí, após a apresentação dos professores, a palestra do professor Lucas Padoan sobre a superexplotação de aquíferos cársticos e seus impactos sociais, ok? Então aguardem, daqui a pouco aí o Lucas vai apresentar esse interessante trabalho. Temos mais aí essas disciplinas aí que complementam o estudo, desenvolvimento de competências gerenciais e gestão de processos, fazem parte aí da grade também, tá bom? Todas as disciplinas, elas têm a mesma carga horária de 36 horas, tá? Então, aí foi bem uniformemente distribuído a carga horária do curso entre todas as disciplinas, tá? E 36 horas não é assim uma coisa muito grande, mas também não é um curso rápido. Então, essas 36 horas aí, cada disciplina dura aí 2 meses, 2 meses e meio, tá? Geralmente elas vão dar juntas, as disciplinas vão dar juntas. Essas duas estão juntas, tá? Essa daqui, ela tá aqui no lugar, tal, tá? Então, de 2 a 2 aí, demorando aí cerca de 2 meses o andamento das disciplinas. Tá? Então, aqui novamente as disciplinas e as outras gerenciais. Okay? Então, acho que os professores agora já podem se apresentar. Professora Maria Antonieta, ela vai lecionar a disciplina Águas Subterrâneas em Meios Porosos. Professora Maria Antonieta. Tá aí, professora? Boa noite. Boa noite, professora. Professora Maria Antonieta, aí nos prestigiando, lecionando umas disciplinas iniciais aqui do curso. E fique à vontade aí, professora,
Então, O que os alunos podem esperar aí para a disciplina? como disse já o Rafael, a disciplina que eu estou ministrando é uma disciplina básica. E o objetivo dela é oferecer toda a parte conceitual e com alguns exemplos práticos sobre a hidrogeologia. Estão envolvendo os tipos de aquíferos, a parte toda hidráulica, confecção de mapas, cálculos de reservas. E a ideia é que, ao final, o aluno ele tenha condições de elaborar um pequeno diagnóstico hidrogeológico para um aquífero ou para uma determinada área do aquífero a partir dos dados que estão disponíveis nas diversas fontes. Então, sejam dados associados a poços tubulares, à demanda hídrica, a parte toda que permite com que se determine uma capacidade de produção para o aquífero. Então, é essa a ideia da disciplina, é oferecer conceitos básicos de hidrogeologia e fazer com que o aluno tenha, então, ao final, condições de elaborar um diagnóstico hidrogeológico, claro, né, dentro dos conceitos que foram apresentados, os conceitos básicos, mas um diagnóstico a partir dessa coleção de dados existentes e disponíveis em diversas instituições associadas ao tema recursos hídricos. Eu sou hidrogeóloga, trabalho no Serviço Geológico do Brasil, no CPRM, já atuo com águas subterrâneas há muitos anos em projetos com diferentes objetivos. Então é isso. Boa noite. Beleza, muito obrigado, professora. Eu tenho certeza aí que os alunos vão poder ter uma ótima noção aí do que é a hidrogeologia na sua disciplina, o que vai complementar demais aí para as demais disciplinas. Tá bom? Muito obrigado. E aí, professor... Eu que agradeço. Valeu. Professor Márcio aí ministrando uma disciplina aí, né? Juntamente com a professora Maria Antonieta, ela na disciplina Escoamento Meiosporoso, professor Márcio, elementos de hidrologia. Boa noite, professor Márcio. Boa noite, Rafael. Boa noite a todo mundo aí. Bom, meu nome é Márcio, eu trabalho no Serviço Geológico do Brasil, sou companheiro de trabalho da Antonieta, né? Nós trabalhamos em conjunto, eu sou hidrólogo, né, mestrado em saneamento e ambiente de recursos hídricos pelo FMG, e a ideia aqui do curso, né, é trabalhar com os elementos do ciclo hidrológico, né, a gente poder quantificar os elementos do ciclo hidrológico e a interação entre eles, né, a questão da hidrologia voltada para as atividades de hidrogeologia, né, com dimensionamento de recarga, né, através de métodos como separação do escoamento, balanço hídrico, tanto climático como balanço hídrico mensal, os modelos, né, que são usados hidrológicos, né, para auxiliar diagnósticos da hidrogeologia, e são essas ferramentas que a gente trabalha durante o curso, né? A gente trabalha com as estimativas de evapotranspiração, infiltração, todas elas com base em dados hidrológicos. E a expectativa é fazer, né, um link, né, entre a hidrologia, que é uma de superfície, que é uma ciência que tem várias áreas, né, junto com a hidrogeologia, né? Então, essa que é o nosso desafio aí no curso. Boa noite para todos e boa palestra.
Beleza, muito obrigado, professor Márcio. Muito importante o conhecimento da hidrologia para os hidrogeólogos, né? E aí o professor Márcio vem trazer aí essa importante área aí para a gente também. Muito obrigado, professor Márcio. Então, pessoal, sequência aqui aos professores. O professor Lucas, que é hoje o palestrante, tá? Professor Lucas. Boa noite, professor. Tá aí? Boa noite, Rafael. Beleza? Tô aqui. Beleza. Então, pode se apresentar aí, por favor, professor. Tá joia. Boa noite a todos, boa noite a todas. Então, meu nome é Lucas, eu sou geólogo de formação, tenho um mestrado na área de sedimentologia e doutorado na área de geologia de terrenos kársticos. Eu trabalho atualmente na empresa MDGEL de Belo Horizonte, né? E, bom, me iniciei na hidrogeologia, né, nos trabalhos assim para empresa, para consultoria, aplicada à mineração em 2012. Então, estou completando aí agora cerca de 10 anos de experiência no mercado profissional. A minha pesquisa não, perdão, a minha disciplina dentro desse curso de pós, né, é intitulada Pesquisa Hidrogeológica. Então, nessa disciplina, a intenção é estar trabalhando com vocês conceitos que vão auxiliar no planejamento e execução de uma pesquisa hidrogeológica, desde suas fases iniciais, preliminares ou qualitativas, né, até alcançar um nível de detalhe, uma quantificação mais detalhada. E para a abordagem da disciplina é muito baseada no tipo de pergunta que motiva uma pesquisa hidrogeológica. Então, toda pesquisa tem um objetivo, tem uma pergunta central, e é a partir dessas ideias, desses exemplos e estudos de caso que a gente vai estar discutindo ao longo da disciplina, que a gente vai tentar exercitar né, como que eu planejo, como que eu executo uma pesquisa, dependendo do seu objetivo, do seu contexto geológico, do seu prazo, das suas limitações de custo, etc. E, por fim, a disciplina também tem como foco exercitar com vocês a construção de modelos hidrogeológicos conceituais em diversos tipos de contexto, né? Não só na mineração, porque, bom, como a disciplina é sobre pesquisa hidrogeológica, ela pretende ser abrangente, acaba que o meu background, a minha referência vai ser sempre muito o universo da mineração, mas pretendo buscar trazer para vocês exemplos de vários outras questões profissionais associadas e acadêmicas, né? Associadas à pesquisa hidrogeológica. Então, é uma disciplina que eu acho que, espero, que ela dê base também para as outras disciplinas que vêm depois, ao longo do curso, especialmente a modelagem numérica, né? Porque ela parte da modelagem conceitual, né? É uma etapa anterior. Então, esse é um breve resumo e, e é isso, pessoal. Recomendo aí. O curso está bem bacana, está bem interessante. E acho que é isso, Rafael. Depois eu vou estar entrando com uma palestra e fico aqui no aguardo. Beleza, muito obrigado aí, professor Lucas. Tá iniciando aí a disciplina agora essa semana, né, professor? Exatamente, a Então aí primeira aula tá. foi agora. Isso daí eu imagino como que é, mas igual, né? Depois você respira e vai chegando aí, né? No começo, todos nós ficamos um pouco, isso é super normal. Então, sucesso aí na disciplina que está iniciando agora, Obrigado. da primeira turma. Então tá bom, professor Beleza. Lucas, muito Obrigado. obrigado, tá bom? Então, voltando aqui aos nossos professores, vou chamar agora aqui a professora Elisângela, que também aí é uma das coordenadoras do curso. Ela vai ministrar a disciplina de hidrogeoquímica. Boa noite, professora Elisângela.
Olá, boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Então, como o Rafael falou, eu sou Elisângela, que juntamente com ele, o professor Josias, faço parte da coordenação, mas também vou compartilhar um pouco dos meus conhecimentos com vocês. Eu sou química, sou doutora em Química Analítica Ambiental, tenho mestrado na área de Tecnologia Mineral e Meio Ambiente, e eu vou compartilhar, e juntamente, desculpa, com o professor Lucas e o professor Antônio Bertacchini, trabalho na MDGEL, faço parte do time da MDGEL, e vou lecionar para vocês essa matéria que é muito multidisciplinar, que é a hidrogeoquímica. Então, eu vou compartilhar com vocês e também aprender com vocês, né? A gente sempre aprende. Aspectos em relação à interação água-rocha, os componentes do ciclo hidrogeoquímico tão importantes para a interpretação dos processos físicos, químicos e bioquímicos. Vou também falar um pouco para vocês da qualidade das águas subterrâneas, dos indicadores de qualidade dessas águas, os processos de contaminação. Dentro da hidroquímica, nós vamos falar um pouco sobre normas de amostragem, a parte de preservação e armazenamento das amostras, muito importante para a confiabilidade das interpretações químicas, índices hidrogeoquímicos, né, ou razões iônicas também, extremamente importante, interessante, aplicação de isótopos, balanço iônico, diagramas hidroquímicos, enfim, são tópicos aí bastante interessantes que espero poder passar a compartilhar com vocês. Ok, professora Elisângela, muito obrigado aí pela sua apresentação. Com certeza aí os alunos vão poder aí aprender um pouquinho sobre a hidroquímica. Eu falo que essa hidroquímica é um mundo, né? Cada substância química, cada elemento, cada um se comportando de uma maneira, mas com alguns métodos é possível a gente entender melhor os processos que estão ocorrendo na água subterrânea. Exatamente. Muito obrigado, professora. À disposição. Então, tá bom. Então, continuando, professores, vou chamar aqui o professor Carlos Alberto. Tá aí, professor? Professor Carlos Alberto, eu não tinha visto ele chegar. Chegou aí o professor? Professor, acho que não, né? Professor Carlos Alberto, pessoal, ele... Alô, tá aí? Então tá bom, eu vou apresentar. Não vejo o nome dele na lista, Eu não. também não tá aqui. Eu acho que não, alguma coisa aí ele não chegou, tá? Professor Carlos Alberto aí, eu vou ler aqui então sobre a disciplina. A disciplina dele será poços tubulares. Ele é um especialista aí na questão de poços tubulares. Ele é graduado em Engenharia de Minas pela UFMG em 81 e pós-graduado em Engenharia Sanitária e Meio Ambiente aí, pelo Centro Federal de Educação Tecnológica em 2005. Ele já tem várias experiências aí como, né, na perfuração de poços tubulares, tá? Hidrogeólogo, realizou estudos hidrológicos, hidrogeológicos, definição de produção de água, atuou na fiscalização e perfuração de poços tubulares, de bombeamento, manutenção e controle. Atualmente é consultor na área de recursos hídricos e meio ambiente. Ele trabalhou também aí por muitos anos na Copasa, né? É muito reconhecido, tem uma grande atuação aí também na ABAS, Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. O professor Carlos Alberto, juntamente com o professor Lucas, aí, iniciaram as disciplinas, a disciplina dele essa semana, tá? De poços tubulares, então, tá? Então, isso aí, uma breve apresentação aí do professor Paulo. Nessa disciplina aqui, a ideia é trazer um pouquinho aí sobre locação de poços tubulares, perfuração, equipamentos, procedimentos, segurança, perfilagem ótica, geofísica, né, nos poços,
completação dos poços, materiais, procedimentos utilizados, né, nessa construção dos poços, limpeza dos poços, desenvolvimento dos poços, hidráulica dos poços, tá? Teste de bombeamento, interferência entre poços, modelagem, interpretação dos testes de bombeamento. E mais uma coisa aqui que eu gostaria de acrescentar, pessoal, é que nós fechamos aí uma parceria e devemos, nas nossas disciplinas, aí, usar alguns softwares, tá? Nós conseguimos aí uma licença provisória aí para o AquaChem. O AquaChem é um software usado aí na hidroquímica, tá? Também o ModFlow, tá? Usado aí na modelagem numérica, e também o Aquifer Test. O Aquifer Test, aí o professor Carlos Alberto irá, então, trazer um pouquinho aí deste software também, tá bom? Então, foi bem lembrado aqui que nós vamos disponibilizar esses softwares para uso em algumas disciplinas, tá bom? Opa! Então, vou continuar aqui. Professor Breno está aí? Boa noite, professor Breno. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Tudo jóia, professor Breno. Professor Breno vai ministrar a disciplina de modelagem hidrogeológica computacional de fluxo e transporte de confiança. Pode se apresentar aí, professor Breno. Boa noite a todos, boa noite a todas. Como o Rafael antecipou, meu nome é Breno Pereira, eu sou engenheiro geólogo e com MBA em gestão de projetos, sou formado há 20 anos, sou contemporâneo do professor Rafael aí, né, Rafael? Quando a gente assusta, a gente percebe que já tem 20 anos isso aí. E desde então eu tenho trabalhado com hidrogeologia na área de consultoria, tá aí o Bertacchini, que foi meu professor, né, que me ensinou muito do que eu sei, né, na área de hidrogeologia hoje, aprendi com o Bertacchini. E vou ministrar essa disciplina de modelos numéricos, vou cobrir um pouco do que a gente pretende fazer, que a disciplina ainda não tive oportunidade de lecionar, está programada para a primeira turma começar no final de outubro, novembro. Mas antes de falar isso, eu queria parabenizar a Antonieta e o Márcio pelas disciplinas que eles concluíram. Tem uma funcionária minha que está fazendo a especialização e ela elogiou muito a disciplina. Falou muito bem da visita que aconteceu no sábado também. Eu queria ter tido oportunidade de ir também, mas acabou que, devido a outros compromissos, eu não consegui estar presente. Então, parabéns, Antonieta, parabéns, Márcio, de tanto dessa nossa funcionária quanto de outras pessoas que eu vira e mexe, eu converso assim, falei, ei, como é que está o curso lá? O pessoal está elogiando muito, então eu acho que realmente esse curso tem muito a agregar. Acho que o Antonieta e o Márcio já mostraram isso, e pelos demais profissionais que estão envolvidos no curso, eu acho que esses profissionais que vão sair formados, eles vão sair com uma capacitação muito interessante. Pois bem, na disciplina de modelos numéricos, a gente vai tratar tanto das questões relacionadas ao fluxo de água subterrânea, como também de transporte de contaminantes. O professor Lucas citou essa questão da pergunta, né, que quando instigam o desenvolvimento de pesquisas na área de hidrogeologia, os modelos numéricos têm essa mesma questão. Eles são desenvolvidos com esse olhar, né, com esse olhar de tentar responder um anseio, uma pergunta que se estabelece a respeito do comportamento de um sistema aquífero. Então, a gente vai utilizar ferramentas que possam nos auxiliar com essas questões. O professor Rafael já citou, a gente já tem uma parceria estabelecida aí com a Waterloo para a utilização do software Visual Multiflow Flex, e a gente também tem já uma conversa para podermos utilizar o FIFlow também durante as disciplinas. A ideia durante o curso é vermos um pouco do conceito, né, da teoria, dos métodos numéricos que estão ali embutidos dentro dos softwares, né, e também colocarmos a mão na massa, de fazermos o uso desses programas para podermos modelar questões relacionadas ao fluxo de águas subterrâneas, questões relacionadas ao transporte. A gente vai tentar cobrir isso tudo aí durante a disciplina.
Então, algumas coisas estão avançando, algumas ideias que eu tenho na cabeça para a gente poder utilizar, tentar ter alguma integração com a disciplina do Bertachini na parte de mineração, eventualmente tentar até aproveitar de trabalhos já desenvolvidos em outras disciplinas, como os modelos conceituais que a Antonieta apresentou, conversando sobre isso para a gente conseguir fazer uma disciplina bacana e que o povo possa trazer isso para a realidade do trabalho de cada um. É isso. Grande abraço e boa palestra, Lucas. Ok. Muito obrigado, professor Breno. Realmente, na hora que a gente assusta, passou 20 anos, né, professor? Daquele tempo de ouro preto, é tão bom. E a gente assusta, já estamos aqui. Mas, bom que a gente vai evoluindo. Isso é muito bom também. Obrigado, professor Breno. Agora, deixa eu compartilhar aqui. Próximo, professor Antônio Carlos Bertachini, professor Bertachini, aí um dos pioneiros da hidrogeologia aqui na nossa região, vai lecionar a disciplina Hidrogeologia na Mineração. Boa noite, professor Bertachini. O professor Bertachini está aí? Alô, professor? Na sala aí? Já que até conversamos. Sim, Bertachini? ele está aqui na sala. Está nos ouvindo aí, professor? Bertachini? Alguma coisa lá aconteceu e ele não... Não vi ele na lista, não. Será que... Eu estava realmente, mas agora na lista aqui não está. Talvez ele caiu. Na minha lista ele tá, mas deve ter algum problema com o áudio. De repente ele já resolve, ele volta. Tá, sim, é o segundo que é. Ele tá aqui, sim. Talvez ele caiu. Eu vi que ele entrou e saiu umas 2 vezes aí. Talvez está instável a internet dele. Se daqui a pouquinho ele puder, ele entra então. Ele estava aqui, então eu não vou apresentá-lo não, mas se ele não entrar, a gente apresenta ele aqui. Como o professor Breno falou, muitos, não só o professor Breno, mas muitos aprenderam com o professor Bertachini, tá bom? É um professor aí, fez e faz escola ainda hoje. Tá? Então, vou passar aqui, né? Se o professor Bertachini não aparecer, daqui a pouquinho a gente fala mais. Então, eu quero chamar aqui também o professor Paulo César de Melo Negrão, né? Vai lecionar a disciplina Hidrogeologia Ambiental. Boa noite, professor Paulo. Rafael, boa noite, tudo bem? Está me ouvindo? Boa noite, tudo bom? Estamos te ouvindo. Sim, professor. Pode Então, tá ficar ótimo. à vontade aí. Legal. Rafael, boa noite a todos, boa noite aos colegas, gente aí que eu não vejo há tempo. Rafael, um prazer estar aqui nesse time aí fantástico que você juntou para o curso, né? E já a primeira turma, esse sucesso retumbante aí. Eu vou ministrar, eu sou engenheiro civil, a minha formação principal, e tenho doutorado pelo Instituto de Geociências da Unicamp, na área de hidrogeologia de contaminação. Tá tudo certo com a minha tela e meu som aí, Rafael? Deu uma piscada aqui, não sei se é meu computador. Tá tudo sim, certo, né? professor. Então, tá bom. Tá. Legal. Rapidamente, a minha disciplina, eu vou abordar a hidrogeologia sob o aspecto ambiental, fazendo a aplicação dos conceitos de hidrogeologia. A base, ela toda vai acabar convergindo a parte da Antonieta, do Márcio, mas eu vou abordar sobre o aspecto da presença de contaminantes. Então, apresentar para vocês tipos de contaminantes orgânicos, contaminantes inorgânicos, a interação desses contaminantes com o meio e, com essa base colocada, a parte de caracterização, os procedimentos que a gente utiliza para caracterização da presença de contaminante em zona não saturada e zona saturada. E descrever para vocês o processo de investigação dessas áreas, com técnicas para amostragem de solo, técnicas para amostragem de água subterrânea,
e focar um pouco nesse processo técnico de avanço do conhecimento de uma área contaminada. Então, de maneira assim bem sucinta, esse vai ser o tema da minha aula. Eu trabalho nessa área já há quase 30 anos, e aí, de novo, agora, como o colega estava falando, na hora que você assusta, já foram 20, foram 30 e o cabelo vai ficando branco, né? Mas é um prazer participar desse curso e estou bem contente de poder estar aqui com vocês. Legal, professor. Temos certeza que os alunos vão sair daqui sabendo um pouco mais sobre a questão de contaminação, né, caracterização dessas áreas contaminadas. Muito, muito bom, professor. Eu vi que o Bertacchini está aí. Professor Bertacchini? Pô, professor nada. É o Berta aqui. Professor. Ih, professor o quê? Tinha Beleza, gente? caído aí, tinha te chamado eu aqui. caí. É um problema de DNA, data de nascimento antiga. Mas está Então, tá muito bom. Olha, pode se apresentar aí, professor. Sabe que eu me encantei com esse curso? Esse curso me lembra muito o curso que eu fiz em Barcelona, onde que você tinha o pessoal da Copasa deles lá, ou Sabesp deles lá, e o pessoal do DAE deles lá, que era da Comissaria de Águas da Pirineu Oriental, que tocava o curso. Era um pessoal que estava com a mão na massa, entendeu? Isso foi muito bom. E esse curso seu, Zé, quer dizer, nosso, né? Tem essa cara, tá? Tem essa cara. Eu acho que vai dar muito certo, entendeu? Eu fico muito feliz de participar com vocês, né? E estamos aí para brigar, conversar, discutir. De cara já tem uma briga com o Negrão, acabou de falar aí, né? Essa questão de filtragem, essa questão de low flow, a gente precisa rediscutir isso aí. Mas a gente vai ter tempo para fazer isso no curso, tá bom? No mais, um grande abraço a todos. Tá bom, professor. Muito obrigado. Obrigado aí pela apresentação, tá bom? E vou aqui, então, chamar o próximo professor. Professor Rômulo. Professor Rômulo, Rômulo César Soares Alexandrino, ele vai lecionar a disciplina de gestão das águas subterrâneas. Boa noite, professor Rômulo. Professor Rômulo, tá aí? Tá no mundo. Boa noite, professor Rafael. Boa noite. Fique à vontade aí, professor. Então, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Fazer meu cumprimento ao professor Paulo aí também, que foi meu professor, né? Com as experiências aí de São Paulo, com a parte de gestão de águas contaminadas, né? Junto com a FEAM. Eu vou trabalhar com vocês com a disciplina Gestão de Águas Subterrâneas. A gente vai ver esse caráter legislativo das águas subterrâneas, esse caminho que está sendo criado, né, com algumas experiências aí com o estado de São Paulo, estado de Minas Gerais começando, a gente entender um pouco sobre também a parte teórica do que é uma legislação, né, a gente saber conhecer essa leitura da legislação também é importante. A gente vai conhecer um pouco aí sobre os procedimentos legais, então, dessa forma, e tentar trazer também profissionais que atuam nessa área para que vocês possam ter esse contato mais próximo e também trazer essas dúvidas e as discussões que levam à criação dessa legislação, né, e o encaminhamento dela. E os procedimentos também de água, né, os procedimentos de outorgas, de uso de água subterrânea, o monitoramento das águas subterrâneas e também a minimização dos impactos das águas subterrâneas, né, que a gente vai estudar um pouco sobre esses níveis de proteção, tanto de solo quanto de água, né, nesses ambientes aí agrícola, industrial ou residencial. De formação, eu sou engenheiro agrônomo de formação, tenho especialização em gestão ambiental, com mestrado em ciências dos solos.
e trazer para vocês essa experiência, essa bagagem, né, legislativa. Hoje trabalho com a parte de licenças ambientais dentro do estado de Minas Gerais e tive uma temporada com 10 anos na parte de gestão de águas e solos contaminados, né, com a gestão de águas subterrâneas. Então vai ser um prazer estar com vocês. Estamos aí na contagem regressiva para a gente poder se encontrar. A disciplina ela ocorre mais no final do semestre. Eu desejo bons estudos a todos vocês, bons estudos com todos os professores, uma boa palestra para vocês também hoje. E vai ser um grande prazer estarmos juntos aí nesse momento. Então, muito obrigado. Ok, muito obrigado aí, professor Rômulo. O professor Rômulo vai trazer um pouquinho aí da legislação ligada às águas subterrâneas, tá bom? E vou chamar aqui agora o próximo professor. Deixa eu compartilhar aqui. Professor Diógenes Guilherme Pampolini Amaral, tá? Vai lecionar a disciplina hidrogeotecnia. Essa hidrogeotecnia é aí uma interface entre a hidrogeologia e a geotecnia, né? Desde do rompimento dos desastres das barragens aí nos últimos anos, a geotecnia ganhou grande relevância, né? Ganhou muito mais visibilidade e a área está muito aquecida, então o professor Diógenes vai trazer um pouquinho aí dessa interação, né? Uma das coisas mais importantes na geotecnia é a hidrogeologia também, tá bom? Então, boa noite, professor Diógenes. Boa noite, Rafael. Boa noite, professores. Novamente, eu quero parabenizar aí os coordenadores do curso por estar preenchendo uma lacuna que o mercado há muito já necessitava, né? O mercado precisa muito de hidrogeólogos para compor aí vários projetos de estruturas aí do mercado. Eu sou engenheiro geólogo, formado pelo UFOP e tenho mestrado em hidrogeologia na UFMG. Meu mestrado foi em aquíferos kársticos, né? Mas desde o meu mestrado, eu fui absorvido pelo mercado da geotecnia, né? Então, assim, eu tenho já algum bom tempo trabalhando com projetos geotécnicos e atualmente eu trabalho na mineração mesmo, intimamente, ligado às estruturas geotécnicas da mineração. É o seguinte, uma breve explanação a respeito da hidrogeotecnia, né? É o seguinte, o estudo da geotecnia ele está intimamente ligado ao estudo da geologia, né? Petrografia, estrutural, estratigrafia, geomorfologia, mas principalmente ao estudo da presença da água no substrato terrestre, né? Seja esse substrato de rocha, solo ou até de um aterro. Na nossa disciplina de hidrogeotecnia, a gente vai ver as interações dessa água subterrânea em projetos geotécnicos. Que projetos? Projetos de escavações, né? Projetos de pilhas de resíduos industriais, rejeitos, ou até aterros sanitários, barragens, projetos de estradas, taludes em geral. Como que esses parâmetros de solo ou das rochas, parâmetros naturais ou até parâmetros de resistência, eles estão associados aos parâmetros hidrogeológicos desses materiais, tais como porosidade, permeabilidade, entre outros parâmetros, densidade, e como eles impactam no comportamento de estruturas geotécnicas. Tal estrutura, como que é o comportamento dela? Com água ou sem água? O monitoramento é essencial. Então, a gente vai apresentar estudos de casos, fazer estudos teóricos também desse comportamento da água a essas estruturas geotécnicas, tá? E a água, ela pode favorecer a estabilidade de um talude ou também ela pode impactar negativamente na estabilidade de um talude. Então, a gente vai ter um estudo a respeito disso aí. Serão aulas mais com estudos de caso apresentados, tal. E vamos estudar os métodos de investigação, quais são os métodos utilizados na geotecnia, para saber onde está a água subterrânea, se há água subterrânea e como essa água
está, se ela está, no caso, aprisionada ou tem fluxo, tá? E compartilharemos também estudos de caso no qual a hidrogeoquímica também, até a professora Elisângela falou, né, que é um mundo. Essa hidrogeoquímica, ela é muito também um estudo aplicado às estruturas geotécnicas, tá? No caso de datação, traçadores, classificação dessa água, classificação de águas de barragem, normas, questão de qualidade. Então, o nosso curso ele é muito grande, então a gente vai ter um mundo aí para ser discutido e vai ser um prazer muito grande estar com vocês aí nessa disciplina. Tá bom? Um abraço. Ô, Diógenes, deixa eu dar uma palavrinha contigo aí, aproveitar. Quando você entrar com a sua disciplina, se avisando com antecedência, e se quiser fazer uma aula mais prática, você pode solicitar o laboratório de informática e os alunos terem acesso via conexão VPN ao pacote da Rock Science que a gente tem ele para você usar no slide para fazer essas análises de estabilidade. Ótimo, ótimo. Okay? Perfeito, Josias, muito bom, porque a gente mostrar uma análise aí, várias análises, vai ser ótimo, vai ser bem, uma análise bem palpável, né, para a gente ver qual que é a interação. Interessantíssimo. Vamos conversar. Obrigado, gente. Boa noite. Bacana. Obrigado, professor Diógenes. E legal que aqui na PUC estamos sempre buscando aí estes softwares, complementar a formação de uma maneira prática, de uma maneira aplicada aí ao mercado de trabalho, né? Esses softwares são um diferencial também, e os alunos gostam muito de ver ali a teoria e depois aplicar aquilo de alguma forma, tá bom? Vou continuar aqui a minha apresentação. Opa. Então, tem aqui sobre quem fizer o curso aí, né? Quem for fazer, se matricular, o vencimento da primeira parcela vai ser dia 8 de setembro, tá bom? E nós temos alguns alunos estrangeiros também, nós temos aluno peruano, tá? Nós temos alunos aí da Bolívia, tá? E esses alunos aí, eles podem fazer o pagamento à vista aí, ou 12 vezes no cartão de crédito, tá bom? E existem, a PUC tem uma política para descontos nas mensalidades, tá? Esses descontos aí, eles podem ser dados a ex-alunos da PUC e também para algumas empresas, tá? Então, quem tiver interesse aí, ver se a empresa que trabalha tem desconto, só acessar aí este link, tá lá no site do curso também, na parte superior lá, tem falando sobre essa política de desconto da PUC, né? Então, é uma possibilidade aí de obterem algum desconto nas mensalidades. Travou aqui. Então, essa apresentação nossa, essa apresentação nossa vai ficar gravada e está gravado também a apresentação que foi da primeira oferta, tá? Que foi a palestra da professora Maria Antonieta. Então, essa apresentação agora também do professor Lucas vai ser disponibilizada via YouTube. Tá? Eu estou disponibilizando lá no meu canal do YouTube, tá bom? Então, qualquer dúvidas aí também podem consultar aí o nosso apoio acadêmico, a Regiane, tá? que podem ir atender, tirar algumas dúvidas, tá? Ou encaminhar para o setor, que possa resolver qualquer questão aí relacionada ao curso, aos alunos, às matrículas, tá bom? Então, é isso aí, um resuminho do curso. Terminamos aqui quase na hora marcada, das 20 horas, tá bom? E então, as perguntas aí, quem tiver alguma pergunta, pode ir digitando aí no chat,
e à medida que a gente for vendo aí, a gente já pode ir respondendo. Uma pergunta aí que é comum, que muita gente tem feito, é o seguinte: se este curso dá atribuições junto ao CREA, tá? E aí o professor Josias, se quiser explicar um pouquinho melhor essa questão, que é muito comum, né, professor? O pessoal tem perguntado. Você gostaria de falar, professor? Eu vou falar brevemente aqui, deixa eu ver se o pessoal está me escutando bem, Rafael. Estamos sim, professor. Como o Rafael disse, assim, volta e meia aparece aluno, ele é geólogo e está querendo conseguir uma atribuição para atuar como engenheiro, ou o contrário, ele está como engenheiro, a graduação, e quer ter como engenharia hidrogeológica como um geólogo. E aí, certa vez, eu fiz uma pesquisa via CREA e CONFEAS, que são as confederações de todos os CREAs, em curso nenhum de pós-graduação, seja ele de especialização ou mestrado, amplia as atribuições profissionais da graduação, ela não muda. Se o aluno quer ter outra atribuição, ele tem que fazer outra graduação. Contudo, o nosso curso ele tem o registro no CREA. Então, ele terminando o curso, seja qual a graduação que ele tenha, ele vai estar com o registro de especialista em engenharia hidrogeológica. Bem objetivo é isso, né, Rafael? Isso, aí porque a grande pergunta é se um não geólogo ou engenheiro de Minas poderia ser responsável técnico por alguma das atividades relacionadas. Tá? Então, não poderia ter atribuição como responsável técnico. Porque hoje o responsável técnico por áreas águas subterrâneas é o geólogo ou engenheiro de Minas. Tá? Então, outras profissões podem fazer o curso, vão ter bastante conhecimento sobre a área, mas não poderão ser responsáveis técnicos. Vai precisar aí de um geólogo ou engenheiro de Minas, se caso necessário, da ART, de preencher uma ART. É preferível ser transparente agora e honesto do que ficar como uma coisa enganosa. Isso, mas o curso, a PUC tem uma equipe que está trabalhando para ter o reconhecimento junto ao MEC, como é feito em todos os cursos da PUC, é uma universidade muito grande, e também junto ao CREA, tá bom? Registro junto ao CREA. Então é isso. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda no chat. E agora eu chamo o professor Lucas Padoan para ministrar aí a palestra sobre superexplotação de aquíferos cársticos e seus impactos sociais. Novamente, boa noite, professor Lucas. E fique à vontade aí para já iniciar a sua apresentação, tá bom? Tá joia. Boa apresentação Então, para vou você. iniciar aqui. Obrigado. Eu vou iniciar o compartilhamento de tela, pessoal. Aí vocês confirmam para mim, por favor, se estão enxergando, né, a minha tela e se estão me ouvindo bem também, se o áudio tá ok, tá bom? Tá ok. Estamos vendo sua tela e o áudio tá ok, professor. Legal. Bom, pessoal, então, mais uma vez, boa noite, né, a todos e a todas. Eu já me apresentei, então não vou fazer uma segunda apresentação. Então, o título da nossa palestra de hoje, né, na nossa conversa de hoje, é Superexplotação de aquíferos cársticos e seus impactos sociais, né? Então, assim, o que motivou esse tema, a escolha desse tema, né, foram, né, justamente aqueles sismos, aqueles abalos que foram sentidos na cidade de Sete Lagoas. Acho que foi em maio desse ano, se eu não estou enganando. Então, assim, uma coisa bem recente. Não é a primeira vez que isso ocorre, né, em Sete Lagoas. É uma área urbana instalada em cima de uma área cárstica. E então essa é a motivação. Eu não vou entrar em grandes detalhes sobre estudo de caso em Lagoa Santa, não é esse o tema da apresentação. Apesar da minha especialidade ser geologia de sistemas cársticos, eu nunca atuei profissionalmente
nem na identificação, nem na previsão, nem na predição de catástrofes, afundamentos e subsidências em áreas cársticas. Então, o tema dessa apresentação é uma interface, né, entre a hidrogeologia e a geotecnia, né? Então, eu não sou especializado na área de geotecnia, sou mais especializado na área de hidrogeologia mesmo, mas é só para vocês terem essa ideia, né, de que, bom, ao longo da apresentação acho que isso vai ficar um pouco mais claro. E, bom, gostaria de indicar aqui essa referência bibliográfica para vocês, né, o livro do professor Derek Ford Paul Williams. Desse livro que eu tirei todas as informações aqui para estar apresentando para vocês. Então, como eu não tenho uma experiência profissional na, na predição de catástrofes no karst associadas à superexplotação, essa vai ser uma palestra, uma apresentação mais conceitual, trazendo alguns exemplos, estudos de casos e tudo mais, mas eu estou mais interessado em apresentar para vocês quais são os processos, né, e produtos dessa interação entre um sistema kárstico, que é um sistema extremamente sensível, né, e atividade antrópica, né? Quais são os impactos que essas atividades antrópicas podem vir a causar num sistema kárstico. Rafael, só para me situar no tempo aqui, qual que é o nosso teto aí de tempo ideal, só para eu me orientar aqui direitinho, não me perder no tempo, não extrapolar? Como é que é, Lucas? Desculpa. Não, qual que é o horário que a gente pretende terminar a palestra, só para eu não me exceder? Uai, Sugestão. pode falar aí 30 minutos, 40 minutos. Tá joia. Vai no seu Então eu vou ritmo tentar aí. correr. Ah, então tá grande. Não, vamos lá. Vou seguir aqui adiante, então, porque Pode eu extrapolar um tenho... pouquinho, se for o caso. Tá bem, beleza. Se alguém quiser me interromper durante a apresentação, fica à vontade, eu não ligo, até gosto das interferências, das dúvidas ou das colocações, tá? Então vou tentar ser vou tentar acelerar aqui para dar tempo de a gente passar por todo o conteúdo. Então a nossa estrutura da apresentação de hoje, inicialmente a gente vai estar fazendo uma breve revisão conceitual sobre o que são as dolinas de colapso, né? Como geologia do karst não é um tema, não é uma disciplina que é cobrada formalmente em todos os cursos de geologia do Brasil, eu acho que é interessante, às vezes, a gente fazer uma revisão conceitual sobre alguns aspectos que vão ajudar a gente a entender por que ocorrem dolinamentos, né, afundamentos no terreno, induzidos pela atividade de rebaixamento do nível d'água subterrânea, né? Então, e aí no final, vamos falar um pouco sobre se é possível ou não detectar ou prever esse tipo de catástrofe induzida por um rebaixamento de nível d'água. Então, eu vou seguir adiante para a gente não estourar o nosso tempo. Então, o que são dolinas de colapso, né? O que são? E antes de falar especificamente sobre dolinas de colapso, o que são dolinas, né? De uma forma mais geral, né? Então, uma dolina, pessoal, não sei se todo mundo eu acredito que a maioria até já conhece esse termo, mas só para nivelar todo mundo e deixar tudo isso bem revisado. Então, uma dolina é uma feição, né? Típica, uma feição do relevo, tá? Uma feição do relevo típica de áreas kársticas, né? Então, são áreas caracterizadas pela presença da rocha solúvel, né? Presença da rocha solúvel, aquela rocha que em contato com a água e é levemente ácida, né? O próprio CO2 da atmosfera e do metabolismo de plantas e micro-organismos já torna a água levemente ácida aí, com pH aproximadamente entre 5,5 e 6,5, tipicamente, né? Então, você tem essa rocha em contato com uma água levemente ácida, uma rocha extremamente
solúvel, né? Ela se solubiliza com muita facilidade em comparação com outros tipos de rocha. Bom, e terrenos kársticos são aqueles locais, né, onde você tem a presença da rocha solúvel, ocorrem muitas cavernas, ocorrem os sumidouros, né? E você tem todo um aquífero, né? Um sistema aquífero muito especial, né? Porque ele é caracterizado por uma porosidade de condutos, né? Então a gente tem velocidades de fluxo muito altas, né? Velocidades de fluxo muito altas. Você tem eventualmente rios subterrâneos, né? Ali dentro do seu maciço rochoso. Então, é um tipo de terreno, né? Uma área kárstica, um terreno kárstico, é um tipo de terreno muito especial, tanto em relação à dinâmica do relevo, quanto à dinâmica das águas subterrâneas, né? Dos sistemas aquíferos. Mas então, o que vem a ser a dolina final? Tudo bem, é uma feição típica do karst, mas o que vem a ser a dolina em si? A dolina, pessoal, nada mais é do que uma depressão fechada no relevo, né? Então, desenhando em seção aqui, fazendo uma representação bem simplificada, né? Aqui a gente tem uma camada de alteração do solo. Aqui eu tenho um manto de intemperismo, né? Superficial. Então aqui é a minha camada de solo barra saprólito, né? Aqui é a minha rocha carbonática, a minha rocha solúvel, né? Não vou entrar em grandes detalhes sobre todos os tipos de rocha solúvel, mas a gente geralmente se refere a elas como as rochas carbonáticas, são as principais. E o que acontece, né? Por que se forma uma dolina, né? Essa depressão fechada, né? Ela se forma porque existem, né? O maciço rochoso, ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. Então existem zonas onde ocorrem uma maior densidade de fraturas, né? Ou planos de acamamento inclinados também, se for o caso. E essas fraturas condicionam uma infiltração concentrada em uma área específica, né? Então, como o maciço, como a rocha é solúvel, ela sofre um desgaste por erosão, denudação, dissolução muito acelerado. E quando você tem zonas de maior fratura, a infiltração é maior, né? A infiltração da água da chuva mesmo, tá? E uma vez que você tem uma zona de maior infiltração no maciço, obviamente, se tem um maior fluxo, se tem uma maior infiltração, a dissolução também é maior, né? Então, o rebaixamento do relevo, nesse ponto específico, ele é favorecido. Então, para quem nunca viu uma dolina, ou para quem já viu muitas dolinas aí na vida, segue algumas fotos, né? Essa primeira imagem aqui que vocês estão vendo é um vasto campo de dolinas de uma área clássica dos Estados Unidos, né? Onde tem a famosa Mammoth Cave, que é a caverna mais longa do mundo, né? Hoje ela tem cerca de 700 quilômetros de extensão horizontal, tá? Então, uma área clássica aí da geologia do karst. E aqui vocês estão vendo, ó, eu vou pegar como exemplo esse lago. Eu estou tracejando aqui em vermelho os divisores de água superficial dessa pequena bacia fechada, né? Então, uma bacia... Lucas, eu não sei se Oi. só para mim, mas parece que sua tela fechou. Ah, é? Opa, então é um Parou problema. de... Como é que tá aí, pessoal? Vocês estão enxergando a Para mim tá apresentação ou não? normal. Para mais Para alguém mim deu algum também, problema? Márcio, tá ok. Para mim também fechou aqui. Aqui também fechado. Olha, que estranho. Bom, eu vou fazer o seguinte então, pessoal. Já que tá recorrente, várias pessoas fechou, para algumas está normal, eu vou sair do compartilhamento de tela e entrar de novo. Então eu vou dar um ESC aqui, ó. Vou parar o compartilhamento, interromper o compartilhamento. Vocês estão
vendo a minha câmera, pelo menos? Como é que tá? Mudou alguma coisa? Sim, a sua câmera A sim. gente está. Sim. Beleza. Para Então, mim está aparecendo a do eu vou... o Josias no meio da tela aqui. Essa Só o câmera aí JL. parece que é do Bertachini, essa câmera aí. Ó, eu vou reiniciar o compartilhamento de tela, ver se apareceu alguma coisa aí para vocês, a apresentação PowerPoint. Beleza, deu certo agora. Voltou? Voltou. Voltou. Tá legal. Bom, eu não sei, vocês perderam muita coisa desde quando que deu o apagão aí? Como é que foi isso? Foi no slide, para mim, no slide anterior, Lucas. Ô, Lucas, aqui, aproveitando que deu um break aí, aqui, eu achei super interessante você conseguir escrever aí na tela. Dá uma dica para os demais professores, como é que você está conseguindo fazer isso? Beleza. Não, a dica é o seguinte. Então, eu estou usando, ó, a dica, vamos lá. O software é o PowerPoint, tá? É o que eu estou usando. O software PowerPoint. Então, no PowerPoint, quando você entra no modo apresentação, né, você clica naquele íconezinho da telinha, né, no canto direito inferior. Então, você entra no modo apresentação, igual eu estou. E aí, o que acontece? Se você estiver usando o seu mouse ou canetinha, seja o que for, você, utilizando o comando Ctrl C, você ativa essa caneta, que é a caneta que eu estou usando agora. E com o comando Ctrl E, você ativa a borracha, tá? Então, por exemplo, se eu vier apertar o Ctrl E, eu venho na borrachinha. Posso apagar tudo que eu escrevi, né? Que caneta é essa? Mostra aí na tela, na câmera, que canetinha. A caneta, vamos... Pera aí. Então, deixa eu sair aqui de novo. Sair do... Sendo que isso é bom que dá uma interatividade na aula online, viu, Lento? Tipo, é uma lousa mesmo, sabe? É o Josias? Josias, tá falando? É isso mesmo. Josias, eu gosto muito de usar a lousa. Eu gosto de desenhar. Então, a canetinha, essa aqui, tem uma mesinha digitalizadora, né? E você desenha aqui e tal. E ela aparece na tela. Mas dá para fazer no mouse também. Dá para fazer no mouse. Ok, obrigado aí pela dica. Beleza. Não, tranquilo, Josias. É boa. É legal que aí tem essa interação. Mas essa é a dica da mesinha. Vale a pena. No começo é difícil acostumar com ela, mas depois que acostumou, vai que é uma beleza. Então, bom, pessoal, voltando pré-apagão, né? Algumas pessoas falaram que deu um apagão nessa tela aqui. Então, nessa tela, eu fiz um desenho de uma depressão fechada, uma dolina, e eu estava explicando que as dolinas se formam justamente porque o maciço rochoso, né, que é a nossa rocha carbonática. Agora, vocês estão enxergando, gente? Está tudo normal? Normal, Lucas. Ok, Lucas. Legal. Então, o nosso maciço rochoso é heterogêneo, né? E por ser heterogêneo, existem zonas de maior concentração de fraturas, ó. Pode ser fraturas, falhas ou até planos de acamamento inclinado. Aqui, no caso, eu dei um exemplo com acamamento horizontal ou subhorizontal, mas poderia ser vertical, enfim. Mas e se existem zonas de maior fratura, vão existir zonas preferenciais para infiltração, né? Então, se existe uma zona preferencial para infiltração, a dissolução é maior ao longo dessa zona de fraturas mais intensa, né? Porque você tem maior fluxo, né? A rocha é solúvel e ela se solubiliza pela interação água, solo, rocha, né? Como já comentou até a professora Elisângela anteriormente, né? É a hidrogeoquímica, né? Então, se você tem uma maior dissolução em um ponto específico, você vai ter um afundamento do terreno nessa zona de maior infiltração, né? E é assim que se formam as dolinas. E aqui no slide seguinte, eu estou exemplificando, né?
aqui nessa foto do canto da esquerda superior, um campo de dolinas aqui do Kentucky, né? E aqui a gente tem uma série de depressões fechadas, ó. Essas depressões, esses laguinhos, né? Esse relevo que parece como se fosse feito de copinhos de sorvete, né? Assim, só uma analogia informal. Então, são bacias fechadas onde o fluxo d'água superficial ele converge para o centro da depressão. Então, a gente chama essas feições de bacias de drenagem centrípetas ou bacias fechadas, né? Bacias poligonais fechadas, né? Por que poligonais? Porque se você vai desenhando todos os divisores de água, realmente parece que forma um padrão geométrico poligonal, né? Algo do tipo, tá? Então, aqui uma imagem também, ó, mostrando numa escala um pouco mais de detalhe, uma dolina, né? Realmente uma bacia fechada, onde o fluxo d'água superficial converge para o centro, né? E aqui no centro eu vou ter o quê? O meu ponto de maior infiltração, tá? Beleza. Essa daqui eu vou comentar daqui a pouco. Então, aguarda um pouquinho, vamos voltar para o nosso slide anterior. E existem tipos de dolinas, tá, pessoal? Então, a dolina de colapso nada mais é do que um tipo específico de dolina. Essas dolinas que eu desenhei até agora, né, então vamos lá, tipos, são as dolinas de subsidência lenta, né, subsidência lenta. São dolinas onde o solo vai sendo carreado gradativamente ao longo das fraturas, né, e aquela dolina vai assumindo a sua forma de bacia fechada, e esse processo é lento, é gradativo. Mas existem também as dolinas de colapso, que, como o próprio nome já sugere, tem uma formação rápida, né, e abrupta, que a subsidência lenta, como o próprio nome já sugere, né, é um processo lento. Então aqui a gente tem um exemplo nessa imagem de uma grande dolina de colapso, né? Só para vocês terem uma ideia de escala, esse buracão aqui tem aproximadamente 600 metros de diâmetro, né? E mais ou menos, aqui não dá nem para ver o fundo dela na foto, mas ela tem aproximadamente 500 metros de profundidade. Essa é uma das maiores dolinas de colapso que se tem registro no mundo, né? A China é campeã aí de grandes dolinas de abatimento. Mas só para vocês terem uma ideia de dimensão total que elas podem chegar, elas podem ser bem menores do que isso, podem ter 200 metros de diâmetro por sei lá, 80 metros de profundidade, e por aí vai. Né? Mas são feições expressivas no relevo. E como que elas se formam? Né? Geralmente, uma dolina de colapso se forma por quê? Abaixo da superfície do relevo, existe um grande sistema de cavernas aqui, né? E aos poucos, a infiltração no relevo, né? A dissolução que evolui em superfície e também abatimentos pequenos no teto da caverna que vão ampliando o teto, né? Que os bloquinhos desmoronados da minha caverna vão fazendo com que, ao longo do tempo, a espessura da laje de rocha, ó, diminua com o tempo e chega um ponto que essa espessura da laje é tão fina, tão estreita, que a laje perde a sua sustentação mecânica e aí realmente o teto da caverna vem a sofrer um colapso, né? E aí você vai ter algo mais ou menos assim, uma pilha de blocos desmoronados no piso da caverna e aqui o teto desmoronado. Então essas são as dolinas de colapso, tá? Como a gente já exemplificou até agora, esse tipo de dolina pode ter causas tanto naturais, tá, que são os exemplos que eu dei até agora, mas também podem ser induzidas, tá, induzidas pela ação, né, do ser humano.
E esse é o grande tema, né, da apresentação de hoje, né? Como que o rebaixamento do nível d'água pode influenciar o colapso, né, do teto de grandes sistemas de cavernas, formando essas grandes dolinas, né? E qual que é o impacto disso na nossa sociedade? Eu ouvi um barulhinho aí, eu não sei se é alguém que levantou a mão ou se não é nada. Se alguém quiser me interromper, fica à vontade. Mas eu vou dando sequência aqui para a gente. Já foi 20 minutos, quase metade da minha apresentação. Bom, eu não vou entrar em grandes detalhes nesse slide, porque eu já comentei um pouco sobre as dolinas de subsidência lenta, né, as dolinas de solução, e as dolinas de colapso, né, são os dois tipos principais. Eu só vou chamar atenção para esse tipo aqui, que ele é importante para a gente hoje. O pessoal chama de dolina de dropout, ou então dolina de colapso da cobertura de solo, se a gente fosse fazer uma tradução bem literal para o português. Porque o que, que acontece, pessoal? Essas dolinas de colapso, elas podem ocorrer tanto em rocha coesa, quanto em uma cobertura de outro tipo de rocha, né, de uma rocha que não é cárstica, não é castificável, é uma rocha insolúvel, mas ela ocorre sobre o karst, né, que é o exemplo dessas caprock dolines, né, uma dolina sobre uma rocha de capeamento. Então vocês veem que aqui eu tenho a minha rocha solúvel, ó, aqui embaixo, ó, o limestone, que é o calcário, é a rocha solúvel, e aqui eu tenho uma cobertura insolúvel, né? Pode ser, por exemplo, uma intercalação de arenito com argilito, por exemplo, e essa cobertura ela cede, né? Então, e o terceiro tipo é quando ela ocorre sobre o solo, ou saprólito, né? Então, essas dolinas de colapso podem ocorrer nesses três tipos de situação. E essas dolinas de colapso do solo são muito importantes. Elas vão ser a grande estrela da apresentação de hoje. E vocês vão estar entendendo isso porque eu espero que sim, né? Eu espero que eu possa ajudar para isso ao longo da apresentação. Mas eu não vou entrar tanto em detalhe em todas as outras, porque senão a gente não vai ter tempo, tá? Basta vocês saberem que quando existe uma camada de solo recobrindo uma rocha carbonática, isso pode favorecer esse tipo de dolina aqui. Daqui a pouco a gente entra em mais detalhes. Então, bora para frente. Putz, a título de curiosidade, gente, eu não vou estender porque o nosso tempo é curto, mas os dolinamentos de colapso naturais têm várias características interessantes e uma das principais que eu gostaria muito de chamar a atenção é o seguinte. Ao longo do... Bom, ao longo do quaternário, né, ocorreram aí importantes eventos de oscilação do nível do mar, tá? Então, nos últimos milhares de anos, o nível do mar oscilou cerca de 100 a 130 metros, né? Então, são oscilações importantes, tá? No nível do mar. E essas oscilações, aqui tem uma representação aqui no desenho, ó, eu tenho aqui uma camada de solo, uma rocha solúvel, né? Um calcário, e uma caverna, né? Uma caverna. E olha que interessante, essa caverna, ela está preenchida por água. Porque eu tenho aqui indicado o meu nível d'água subterrânea, né? O nível d'água subterrânea aqui na camada de solo. E essa caverna preenchida por água, bom, a água exerce uma pressão em todas as direções nas paredes e teto dessa caverna, que a gente chama, né, de pressão hidrostática, né? Nossa pressão hidrostática. E essa pressão ajuda muitas vezes a manter coeso o teto dessa caverna. E notem que esse teto dessa caverna específica é relativamente frágil, porque ele é definido por uma camada de solo, tá? Ou de material inconsolidado, né? Tá? E o que que acontece? Ao longo do quaternário, essas grandes oscilações do nível do mar, essas quedas do nível de base, né? Queda do NA, uma queda do nível de base,
o que que vai acontecer, né? Se o nível de base cai muito, o meu nível d'água subterrânea tende a seguir, né, o ponto de descarga mais baixo do meu aquífero. E aí o que que aconteceu? Agora essa caverna, ela estava preenchida parcialmente por ar e parcialmente por água. E nesse processo de rebaixamento, ocorreu uma perda, né, muito significativa de pressão hidrostática, né? Então aquela pressão que sustentava o teto da caverna foi embora, e aí o teto veio a ceder, né? Então todo esse solo, ele foi colapsado, e agora ele está aqui preenchendo a nossa caverna, né? Então esse é um exemplo de uma dolina de colapso, formada por casas naturais, né? Aí um processo que leva alguns milhares de anos para acontecer dentro do Quaternário, e eventualmente, se o meu nível d'água sobe de novo, que atualmente, né, na época em que nós vivemos agora, né, nesse interglacial, o nível do mar está alto, né, em comparação com situações do passado recente da Terra. Essa caverna que antes tinha sofrido um colapso ou tinha sido parcialmente preenchida por ar ou por sedimentos, volta, né, o nível d'água sobe e essa caverna ela se torna uma caverna inundada de novo, né? São os famosos cenotes, né? Tem vários cenotes, por exemplo, no México, na Austrália. Então são esses poços naturais, né? Essas cavernas verticais, completamente preenchidas por água. Aqui eu tenho alguns exemplos, ó. Os cenotes da Península de Yucatán. Vocês podem ver aqui, ó, a entrada da caverna para o contato com a superfície do terreno, né? Aqui estaria a superfície do terreno, né? E esse ponto onde ela colapsou, e aqui o nível d'água alto, né? Esse preenchimento de água ele é posterior. E se isso ocorre diretamente no mar, você tem os blue holes, né? Então isso daqui nada mais é do que uma caverna vertical, né? A gente chama de shaft, ou chaminé. Isso já esteve exposto acima do nível do mar. Então esse conduto vertical enorme, ele foi formado em superfície, né, por infiltração da água da chuva, mas depois a subida do nível do mar afoga completamente essa caverna e fica com essa feição aqui, né, bonitona que vocês estão vendo. Mas, enfim, o nosso foco do tema de hoje são os dolinamentos induzidos por rebaixamento do nível da água subterrânea. Então, quando eu falo rebaixamento do nível da água subterrânea, nesse caso eu não estou falando do rebaixamento natural, estou falando do rebaixamento, né, antrópico. Então, como vocês viram, pessoal, esse slide aqui anterior é muito importante porque ele mostra que a queda do nível d'água, ou a queda do nível de base, gera uma perda de pressão hidrostática que desestabiliza o teto de uma caverna, tá? Isso é importante. Então, ó, esse conceito a gente vai estar trazendo agora para cá. Só que agora a gente vai estar falando de rebaixamento antrópico. E quais são as atividades, né, que costumam causar rebaixamento do nível d'água subterrâneo? Então vamos lá, vamos escrever alguns exemplos. Vou correr aqui que o nosso tempo não pode estourar. Então vou só exemplificando. A agricultura é um exemplo, né? Se você extrai muita água de poço para irrigação, você pode eventualmente rebaixar o nível da água subterrânea. Mineração também, né? Chega um ponto que a cava ela atinge o nível da água subterrânea e para a mineração continuar, para a cava continuar se aprofundando, é necessário um sistema de bombeamento para retirar aquela água, rebaixar o nível da água subterrânea e a cava continuar avançando, né? Então isso também gera rebaixamento. Diversas obras de engenharia civil, por exemplo, sei lá, construção de rodovias, né? Pode gerar também rebaixamento do nível d'água. Abastecimento público em áreas urbanas, né, também pode gerar rebaixamento do nível d'água, né? Se você tem uma área urbana que depende muito do manancial subterrâneo, isso pode acontecer. E também, né, o uso industrial em suas diversas formas. Então, todas essas atividades
produzem rebaixamento do nível d'água, né? Então, rebaixamento do nível d'água, se a gente exemplificar, esse poço ficou mais parecido um quibe do que um poço, né? Vamos desenhar aqui um poço mais bonitinho. Aqui. O meu nível d'água antes do rebaixamento aqui estaria numa situação estável, né? O meu NA1. E após o rebaixamento, né, essa superfície piezométrica tende a convergir para o instrumento, para o poço, né? E as linhas de fluxo vão aqui. E aqui eu vou ter o meu nível d'água 2, né? Então é isso que é rebaixamento do nível d'água causado, por exemplo, por um poço, tá? Não é só poço que pode causar rebaixamento, mas é o exemplo mais clássico, né? Só para a gente dar continuidade. Beleza. Então, se você está falando de superexplotação, né, uso intensivo de água subterrânea em áreas kársticas, né, se você tem essas atividades ocorrendo dentro de uma área kárstica, automaticamente isso já chama a nossa atenção para um possível problema que é o quê? Os afundamentos no terreno, que a gente também chama de dolinamentos, né? Os dolinamentos. Então, em cima do karst, pessoal, quando a gente está tratando de karst, pelo fato da rocha ser solúvel, é uma área com relevo muito, muito, muito sensível. E com certeza, pessoal, depois da contaminação, ou melhor, vamos escrever isso de outra forma. Depois das altas velocidades de transporte de contaminante em áreas kársticas, tá? Por que altas velocidades contaminantes? Porque basicamente o seu aquífero aqui você tem um sistema de cavernas, né? Então, se tem sistema de caverna, o fluxo da água subterrânea é muito, muito, muito mais rápido do que o normal, né? Você vai ter aqui um sistema de condutos. A rocha não parece com uma esponja, né? Como é normalmente os aquíferos porosos, que os poros são minúsculos, né? Você tem grãozinhos de areia e a água tem que atravessar aqueles poros com aberturas milimétricas ou submilimétricas, né? Aqui no caso a gente está falando da água fluindo por verdadeiros condutos que podem até aí 1 metro de diâmetro, 10 metros de diâmetro ou mais. Então a velocidade de fluxo é muito grande. Então se ocorre alguma contaminação em área kárstica, a velocidade de transporte desse contaminante em ambiente subterrâneo é muito alta. Então esse é um problema ambiental, mas logo depois dele, o problema ambiental mais importante em áreas kársticas, com certeza, são os dolinamentos, tá? Que imagina você um afundamento no terreno acontecendo numa área urbana. Um prédio sendo engolido por uma dolina, uma casa sendo engolida por uma dolina, e por aí vai, uma estrada, uma rodovia. Então, são problemas ambientais muito importantes e estão relacionados, né, ao uso da água subterrânea, à gestão do recurso hídrico, né? O quanto de água que eu posso extrair daquele aquífero sem causar esse tipo de problema? Essa é uma pergunta difícil de responder, não é impossível. Mas então, se você usa o recurso hídrico sem planejamento, sem estudo prévio, em uma área kárstica, você vai estar fadado a ter problemas muito graves no futuro. E existem muitos exemplos no mundo e no Brasil da ocorrência disso. E é importante chamar a atenção, pessoal, que 99% dos dolinamentos por colapso em áreas kársticas ocorrem quando a rocha carbonática é sobreposta por uma camada de solo, tá? De alteração. Então, o que a gente está falando? Qual que é o contexto? Eu vou tentar fazer um desenho aqui, um desenho de um topo rochoso, aqui do maciço rochoso, né? Aqui a superfície do terreno. Eu gosto sempre de desenhar arvorezinha porque deixa a gente com aquela impressão de que a gente está realmente na superfície do terreno, né?
Desenhar aqui as casinhas. Aqui a minha camada de solo, né? Aqui as minhas fraturas, né? E a rocha carbonática, nosso calcário, né? Beleza? Então, olha só, aqui eu tenho essa linha, que eu vou desenhar ela mais forte aqui, ó, que divide a rocha coesa, né, a rocha carbonática, do solo de alteração. Vou chamar isso daqui de topo rochoso, tá? Topo rochoso, e aqui é a minha camada de solo de alteração. Então, olha só, pessoal, aqui nessa situação, é sempre importante desenhar, também representar o nível da água subterrânea, né? Então, aqui é o nosso nível d'água, NA, abreviação clássica. Então, olha só que interessante. Aqui eu tenho uma caverna vertical preenchida por solo, né? E o que pode acontecer se, sei lá, esses poços aqui da região, no uso da água, eventualmente tem até um poço aqui, ó. Essa caverna que ainda é desconhecida, né? Ela está lá embaixo, ninguém está vendo ela. Esses poços, né, podendo causar um rebaixamento do nível d'água, isso pode vir a causar um problema grande, que é o seguinte: se a gente der um zoom aqui nesse solo, né, vamos dar um zoom, o que a gente vai ver, né? Como é que é a estrutura, a textura desse solo? A textura do solo é formada por partículas, né, de pequenos grãozinhos minerais. Aqui eu não vou desenhar todos, senão a gente não sai daqui hoje. E como a gente está aqui abaixo do nível d'água, a gente está na zona freática, né? Esses poros estão preenchidos por água, certo? Preenchidos por água, preenchidos por água, preenchidos por água, né? H2O. Se você rebaixa o nível d'água e esse solo entra para a zona vadosa, então aquela zona onde os grãos vão estar parcialmente preenchidos por ar e água, o que vai acontecer? Aquela pressão hidrostática que a gente tinha comentado, né? Pressão hidrostática, vai diminuir. E diminuindo, o solo, os grãos de solo vão tender a sofrer uma compactação, né? E a compactação desses grãos vai gerar uma reacomodação da superfície do terreno aqui, ó. Isso que eu estou desenhando aqui, ó, num cenário de rebaixamento do nível d'água, né? Perda de pressão hidrostática, etc., é o que eu chamo de dolina de sufosão, ou então dolina de abatimento. Aí vai depender de alguns casos. Mas é esse caso aqui. Vou voltar alguns slides. É esse caso aqui. Lembra que eu falei aqui, ó? Dropout line. Então você tem uma camada de solo e por algum motivo ele afunda, né? E esse solo é carreado pelas fraturas, pelos condutos, pelas cavernas, né? Rapidamente. Então é isso aqui que acontece. Então 99% das dolinas de abatimento que acontecem por indução de rebaixamento do nível d'água, né, ocorrem nesse tipo de contexto de um solo que se compacta por conta de perda de pressão hidrostática. Deixa eu ver, gente, a gente está com 35 minutos de apresentação, está na hora de fechar daqui a pouco, né, cerca de 40, e tem um chorinho aí que o Rafael nos concedeu. Então, até agora tudo bem, pessoal? Vocês estão enxergando a tela, o áudio? Assim, não teve mais algum problema técnico ou tá tudo certinho, tudo tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Tudo certo, Lucas. Beleza, legal, Ok, obrigado. Lucas. Então, vamos nessa. Vamos para a contabilidade. Próximo slide. Pô, algumas fotos, né? Eu gosto muito de rabiscar e quase que não tem imagem na apresentação, né? Então é bom ter uma imagenzinha para dar uma quebrada. Esse exemplo aqui é da foto da esquerda, né? É a mesma dolina, tá, pessoal? Só que aqui ela recém-ocorrida, né? Então esse daqui é a dolina de abatimento. E aqui é a área recuperada, tá? O que vocês estão vendo aqui é um lago, tá, gente? Não é um buracão.
já é área recuperada. Então, esse exemplo é famoso, né? Ele é da Flórida, tá? Dos Estados Unidos. Esse evento aconteceu em 1981. Não é o primeiro e o único dolinamento que aconteceu na Flórida, tá? O estado da Flórida tem dolinamentos acontecendo às dezenas, todos os anos. Tá? É uma área famosa por problema de afundamento em área cárstica. E isso daqui é a área conhecida como, né, Winter Park Sinkhole. Por que sinkhole? Sinkhole é o termo em inglês para dolina, tá? Muita gente confunde sinkhole com sumidouro, mas não é, tá, pessoal? Sumidouro é outro termo que eles usam, é mais o sinking stream, etc. Mas então, quando isso aconteceu, putz, é um dolinão, deixa eu ver aqui na minha linha, 106 metros de diâmetro, tá? E 30 metros de profundidade. Levou aí umas casas embora, né? Então, assim, um dolinamento catastrófico. O contexto da Flórida é exatamente esse contexto que a gente vem discutindo aqui, de uma camada de solo de alteração recobrindo as rochas carbonáticas, tá? É exatamente esse contexto que eles têm lá. E depois que aconteceu essa catástrofe, o governo do país se mobilizou para criar institutos, né, de pesquisa voltados a entender como que ocorrem esses dolinamentos catastróficos, como que você pode talvez prever eles, né? Foram criadas conferências nacionais e internacionais, foram elaborados métodos, né, para medidas de predição e prevenção, né, desse tipo de catástrofe. E também foi criada toda uma legislação específica para seguros de propriedade associados a esse tipo de catástrofe natural. Aqui mais um exemplo, né, que eu trago para vocês, uma casa sendo engolida por uma dolina, né? E eu reservei aqui, pessoal, uma série de exemplos aqui no mundo, na África, na China, no Brasil, só que o nosso tempo está meio curto. Já deram uns 40 minutos, então eu não vou passar por todos esses exemplos. Peço desculpas aí, mas eu acho que o mais importante é vocês entenderem o processo e que realmente ele pode ocorrer em muitos lugares. E é importante saber também que esse tipo de dolinamento, né, quando ele é induzido por uma atividade antrópica, ele é muito mais rápido, tá, do que um processo natural. O processo natural é mais lento, né? Ele é um pouco mais lento. Então, lembra que a gente tinha falado, né, na ordem de milhares de anos, o processo natural, enquanto que uma dolina induzida por rebaixamento do nível d'água pode ocorrer na ordem de segundos até poucas semanas. Então, é um processo muito rápido, tá? Se você desestabilizar aquela camada de solo por rebaixamento de nível d'água, fatalmente a subsidência ou o dolinamento por colapso pode vir a ocorrer, tá? Então é importante saber que o processo antrópico é muito mais acelerado do que o processo natural, tá? Então, partindo para o nosso último slide, eu acho, né? Então, é possível detectar ou prever a ocorrência desse tipo de processo quando ele é induzido por ação humana, né, por rebaixamento do nível d'água, rebaixamento do NA. Será que é possível? Ou será que não é possível? Enfim. O que acontece? Predizer a ocorrência desse tipo de evento é muito difícil, tá? E por que é muito difícil? Justamente porque, em primeiro lugar, essas dolinas não são visíveis, né?
Ah, mas eu posso tentar aplicar métodos geofísicos, né, para tentar detectar esses vazios. Pode, é verdade, mas nem sempre dá certo, né? Assim, não é uma panaceia, tá? Em primeiro lugar. Segundo lugar, que mesmo que você conheça onde estão essas dolinas, mesmo que você tenha um mapeamento indireto, né, por métodos indiretos, que aí no caso seria a geofísica, mesmo que você tenha a localização delas, é muito difícil dizer qual dolina ou qual caverna, porque ela ainda não é uma dolina, né? Então, qual caverna irá desabar e quando, tá? Isso é muito difícil de dizer. E por que que é difícil? Porque, basicamente, o maciço rochoso que está ali, né? O maciço rochoso e a camada de solo que recobre aquele maciço, e aqui eu tenho a minha caverna, né, preenchida por solo. Vamos repetir o desenho. Às vezes é bom repetir, pessoal. Pode ser que fique cansativo, não sei, mas pelo menos fixa na memória da gente esse modelinho conceitual. Rafael, tá tranquilo? Posso concluir nesse slide? Já me estendi um pouquinho mais. Então, Beleza, tô Lucas. passando do tempo aqui. Pode ir, então, concluindo. Tá, já estou concluindo. Bom, vamos lá. Nossa, até me perdi onde é que eu estava, mas vamos lá. Não, porque, né? Como saber qual caverna que vai desmoronar ou qual que não vai, né? Putz, as propriedades do solo e do maciço rochoso, tá, são super heterogêneas, tá? Existem várias anisotropias, né? Heterogêneas. Então, grau de fraturamento, agressividade da solução, né? Acidez, taxa de fluxo ou de recarga, né? Fluxo, infiltração, que mais? Porosidade intergranular. Pensando aqui em mais algumas coisas, deixa eu ver. A taxa de rebaixamento, né, do nível d'água. Enfim, uma infinidade de outros parâmetros que você pode tentar colocar aqui para entender se uma dolina é mais ou menos suscetível a rebaixar. É praticamente impossível fazer um cálculo que represente a estabilidade dessa estrutura. Tá? Não existe um modelo matemático que simbolize todos esses fatores naturais com precisão a ponto de você falar, aqui vai desabar semana que vem. Isso não tem como, tá? Não tem como você prever com precisão. Então, não é possível prever com precisão local e temporal, né, a ocorrência de um desses dolinamentos, né? Beleza. Então, o que eu faço? Eu estou perdido. O que a gente faz? Existem algumas formas de tentar, pelo menos, minimizar os riscos associados à ocupação urbana ou rural em cima dessas áreas. Então, o que tem se feito muito são métodos, né? Aplicação de métodos estatísticos ou semi-quantitativos. Para quê? Quantitativos. Para tentar elaborar mapas de risco geológico, tá? Então, como que você faz, como você elabora um mapa de risco geológico para tentar entender se uma área é mais ou menos suscetível, né? Então, é bem qualitativo, né? Você não está dizendo quando vai colapsar, nem qual a magnitude daquele dolinamento, mas você está dizendo, essa área é mais suscetível a um dolinamento, aquela é menos. Então, você vai tentar unir uma série de dados. Você pode usar dados históricos, né? A frequência de dolinamentos. Frequência de dolinamentos ao longo do tempo, por registro histórico.
Você pode utilizar métodos geofísicos, dos mais diversos, né? Para detectar essas cavernas, e onde tem mais caverna, você pode colocar um risco um pouco mais alto. Você pode, talvez, mapear a espessura do solo, né? É possível também, deixa eu ver o que mais seria interessante. Bom, existem várias abordagens possíveis. Você pode tentar fazer um mapeamento geoestrutural daquela área. Você pode também fazer um mapeamento de sinais, né? De sinais de subsidência ano a ano, né? Porque às vezes o solo ele vai cedendo, se for uma dolina de sufusão de subsidência lenta, é possível detectar alguns sinais desses com monitoramento de radar, por exemplo. Então, somando todos esses critérios, você pode tentar elaborar um mapa de risco geológico e dizer, então, quais são as áreas de maior risco, né, e de menor risco. Então, isso já é pelo menos uma orientação, uma indicação inicial. E só para fechar, pessoal, é importante dizer que todos esses métodos, então, eles são indicativos, mas não definitivos, tá? Então é isso, pessoal. Aqui a gente fechou com 50 minutos. Era isso que eu tinha para falar hoje. Eu peço desculpas aí a vocês por me estender 10 minutos. Cortei até um pouco de conteúdo. E eu vou interromper aqui o meu compartilhamento. E é isso. Não sei se tem tempo para perguntas ou não. Mas é isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Muito obrigado, Lucas, pela palestra. Alguém aí tem alguma pergunta, algum comentário sobre aí a palestra do Lucas? Ô, Lucas, eu tenho um comentário. Bora lá, Jorge, vamos lá. No meu mestrado, eu mexi com dolinas na APA Cárstica Lagoa Santa, e nesse meu mestrado eu detectei 393 dolinas Legal. na área cárstica, e eu utilizei um método gratuito, embora não dá para a gente fazer esse monitoramento sequencial, mas foi utilizando imagens de radar, né? No caso, a gente pode usar esse RTM, ou, no caso, a ALUS, pulsar, que é uma imagem com menor resolução. Mas esse método seu para prever, que você diz, para prever possíveis de colapso, eu achei muito interessante, que você colocou aí. Quero te dar os parabéns. E exatamente a parte da hidrogeologia cárstica que está aplicada a risco geológico e risco geotécnico. Meus parabéns. Pois é. Não, agradeço, Diógenes, e poxa, achei legal a sua contribuição. Nossa, é muita dolina mesmo na APACAST Lagoa Santa. Eu conheço a APACAST. Poxa, esse início, né? Aí você pegou uma base de dados geomorfológica para tentar... É um início de um mapeamento de risco, né? Acho que a base geomorfológica realmente é fundamental. E dá para ampliar, né? Você pode pegar várias bases e convergir elas para tentar unificar isso num mapeamento, né? Mas é aquilo, não é tão preditivo, é um pouco mais indicativo do que preditivo, mas já ajuda, né? É o que dá para fazer, infelizmente, porque, bom, a natureza é muito complexa e a gente tem que ter noção das nossas limitações científicas, né? Perfeito. Meus parabéns. E estudo de dolinas também dá para você aplicar a questão de fluxo de água subterrânea indiretamente, né? Porque elas podem estar alinhadas com lineamentos estruturais, indicando fluxo de base. É a expressão do relevo do que pode estar acontecendo no subterrâneo. Meus parabéns novamente pela sua palestra. Valeu. E estamos juntos. Um abraço. Abraço, valeu, Diógenes.
E Lucas, parabéns pela apresentação, né, pelo seu conhecimento. Sou Romulo, parte de legislação. Aqui no nosso trabalho, a parte de licenciamento ambiental, né, a gente tem deparado com alguns riscos de áreas de cavidades, né? E muitas das vezes elas são localizadas em núcleos populacionais, né? Já populada, né? A população já está em turno e a empresa ela quer a licença para poder operar naquela área, né? A gente segue um procedimento legislativo também para compartilhar, o procedimento para análise dos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos efetivo potencialmente causadores de impactos sobre cavidades naturais subterrâneas, né? A gente pode compartilhar aí. E também tem uma ferramenta, né, que é o do IDE, que a gente tem um mapeamento dessas áreas, né? Assim como você bem explanado, ela é um mapeamento geral. E o que a gente pede é um estudo num raio de 250 metros, que vai esse estudo espeleológico com essas características técnicas que você apresentou. Então, legal. Não, bacana demais. Fazendo esse link aí, né, com uma possibilidade de gestão também, né, para essas áreas, e esse estudo locacional, né, quando a gente tem essas áreas de conflito, né, que a população e o meio ambiente querem também se casar, né? Nossa, com certeza, Romulo. E assim, existem alguns estados brasileiros, né, principalmente Minas Gerais e Bahia, onde você tem muita área urbana em cima do karst, né? Por exemplo, uma vez fui fazer um trabalho de prospecção, descrição geológica de caverna no município de Vazante, Minas, e eles tinham um mapeamento de risco urbano considerando o risco de dolinamento. E é complicado, porque o pessoal é foda, né? Gestão urbana. E eles jogam os bairros periféricos para as áreas de risco de dolinamento e mantêm os bairros mais favorecidos ali, fora das áreas de risco. Então é complicado, né? Toda essa gestão urbana no karst, nós tem muito a evoluir, né? O que acontece nos procedimentos de licenciamento pode um empreendimento operar dentro de uma área karst? Pode, mas ela tem que tratar esses cuidados técnicos, tem que ser muito mais embasado. Então, acontece condicionantes de licença mais detalhadas, né? Pode-se usar, e o monitoramento também, ele vem mais delicado, né? Com certeza. Essa questão. Então, pode-se usar as áreas de delineamento, mas com todo o cuidado. Aceite o desafio, né? Isso. Obrigado, Lucas. Beleza, valeu, Romulo. Obrigado a você. Bacana aí. Deu 9 horas certinho, Desculpa. Rafael. Pois é. Né? Então, estamos aí no 9 horas, o horário que nós tínhamos estimado para finalizar. É importante aí o estudo em áreas kársticas, né? Precisamos dar mais evidência para esse tipo de estudos, mas aqui em Minas Gerais, a gente cita aqui Sete Lagoas, Lagoa Santa, fizemos uma visita técnica também um ano atrás, em Matozinhos. Em Matozinhos tem um bairro inteiro em cima de uma dolina, né? Uma dolina assim, de um diâmetro quilométrico. O bairro inteiro está dentro da dolina. A região de Pains também, a gente precisa dar uma atenção maior àquela região que está sendo tão degradada e pouco estudada, inclusive, tá? E outras áreas também aí para o Brasil afora. Importante a gente trazer este tema para as discussões sempre, que ele é muito importante. E o karst é um dos ambientes geológicos, hidrogeológicos mais sensíveis que temos, né? Mais difícil de estudo, mais heterogêneos e sensíveis aí para alterações, essas próprias interferências antrópicas aí, o karst sente mais, ele se altera mais, tá bom? Obrigado, Lucas. E, pessoal, obrigado. finalizando, obrigado aí, valeu. Finalizando aí, para finalizar, alguém teria aí mais alguma coisa, alguma colocação, alguma dúvida?
gostaria de falar? E aí, professor Josias? Rafael, boa noite. Eu coloquei no chat aí, e se for preciso, alguma pessoa às vezes aparece uma dúvida, né? Continua a gente aberto, eu, você e Elisângela, lá na página do curso, naquele link Fale com o Coordenador. Isso. Então, mais alguma coisa, pessoal? Então, né, encerramos aqui nossa apresentação do curso. Esperamos aí que os interessados possam lá fazer suas inscrições e agora em agosto fazer as matrículas. O curso está muito bom, temos certeza, e esperamos por vocês lá na PUC, tá bom? Satisfação aí, muito obrigado aos professores presentes. Fala, pessoal, boa noite. Boa noite aí a todos os professores presentes. Obrigado. Maria Antonieta, Rômulo, obrigado. Paulo Negrão, já precisou sair. Bertachini, muito obrigado. Breno, muito obrigado, Breno. Elisângela, muito obrigado. Professor Lucas, professor Márcio, Maria Antonieta, Diógenes, muito obrigado aí a todos vocês. Carlos Alberto Capitão, não pôde estar presente aqui hoje. Muito obrigado aí pela participação e todos aí os internados que acessaram aí o link e prestigiaram aqui essa palestra hoje. Eu vou salvar esse vídeo e vou postar lá na minha página, tá bom? Quem acompanha no LinkedIn, eu vou deixar lá o link e vou fazer uma publicação aí para esta aula, tá bom, gente? Perfeito. Tchau. Obrigado, pessoal. Mas, pessoal, Depois a gente muito obrigado. Valeu, gente. Boa noite a todos. Legal. Grande abraço. Obrigado aí, pessoal. Boa noite. Nos vemos lá na PUC Minas, tá bom? Maior universidade católica do mundo aí. Contamos com vocês lá. Falou, turma. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou parar a gravação aqui.